A Venezuela, um país que poderia estar nadando em prosperidade graças às suas enormes reservas de petróleo, encontra-se atolada em uma crise profunda. O que antes era um exemplo de sucesso na América do Sul, agora luta contra a hiperinflação, pobreza extrema e agitação social. A crise venezuelana é como um daqueles nós cegos que a gente encontra na vida, com raízes em falhas econômicas, corrupção generalizada e turbulência política. A economia venezuelana está despencando há anos. A hiperinflação corroeu o valor da moeda, tornando os bens e serviços básicos inacessíveis para a maioria da população. A escassez de alimentos, medicamentos e itens essenciais se tornou algo corriqueiro, configurando uma crise humanitária alarmante. E o cenário político? Esse também está nebuloso. A Venezuela está presa em uma luta pelo poder entre o governo autoritário de Nicolás Maduro e uma oposição fragmentada. As eleições têm sido alvo de denúncias de irregularidades, o que só alimenta protestos e instabilidade. Um verdadeiro samba de crioulo doido. A crise venezuelana não se limita a uma tragédia nacional. Seus impactos se espalham pela região e pelo mundo. O êxodo em massa de venezuelanos gerou uma crise migratória sem precedentes, desafiando os países vizinhos. A comunidade internacional observa, dividida sobre como lidar com a crise, com alguns países apoiando Maduro, enquanto outros reconhecem a oposição. Para entender a verdadeira dimensão da crise venezuelana, precisamos mergulhar de cabeça nas raízes do seu colapso econômico. A economia da Venezuela sempre foi extremamente dependente de suas vastas reservas de petróleo, que representavam uma fatia enorme da sua receita com exportações. Era como depender de um só santo. No entanto, essa dependência do petróleo se revelou uma faca de dois gumes. Quando os preços do petróleo estavam nas alturas, a Venezuela vivia a época das vacas gordas. Mas, quando os preços despencaram, a economia foi junto. Essa vulnerabilidade foi agravada pela má gestão econômica, falta de diversificação e corrupção, um verdadeiro tiro no pé. O governo venezuelano, primeiro sob o comando de Hugo Chávez e depois com seu sucessor, Nicolás Maduro, implementou políticas populistas que, a princípio, pareciam um presente para os pobres, mas no fim das contas se mostraram insustentáveis. Era como dar um passo à frente e dois para trás. Os controles de preços e as nacionalizações resultaram em escassez e prejudicaram a produção nacional. Para piorar, a corrupção, como um cupim que corrói por dentro, se instalou no governo e na indústria petrolífera, sangrando os recursos da economia. A má gestão e o desvio de fundos deixaram a Venezuela completamente despreparada para enfrentar a crise econômica quando os preços do petróleo desabaram em 2014. Foi como se tivessem vendido o guarda-chuva antes da chuva. A corrupção tem sido um câncer na sociedade venezuelana há décadas, corroendo suas instituições e impedindo seu desenvolvimento. A concentração de poder e a falta de transparência criaram o ambiente perfeito para a corrupção se proliferar, como ervas daninhas em um jardim mal cuidado. A indústria petrolífera, que deveria ser a galinha dos ovos de ouro da Venezuela, foi particularmente contaminada pela corrupção. Funcionários do governo e executivos da indústria petrolífera se envolveram em escândalos de corrupção gigantescos, desviando bilhões de dólares dos cofres públicos. Era como roubar doce de criança. Mas a corrupção não se limitou à indústria petrolífera. Ela se espalhou por todos os níveis do governo, desde contratos públicos até a aplicação da lei. Subornos e propinas se tornaram práticas comuns, corroendo o Estado de Direito e minando a confiança nas instituições públicas. Era como se a honestidade tivesse saído de férias. O impacto da corrupção na sociedade venezuelana foi devastador. Ela privou o país de recursos cruciais para saúde, educação e infraestrutura. Além disso, a corrupção aumentou a desigualdade, com as elites corruptas enriquecendo às custas da maioria da população. Foi como assaltar a geladeira do vizinho enquanto ele passa fome.
Em resposta à deterioração da democracia e às violações de direitos humanos na Venezuela, vários países, incluindo os Estados Unidos, impuseram sanções ao governo venezuelano. Essas sanções têm como objetivo pressionar o governo Maduro a implementar reformas democráticas e enfrentar a crise humanitária. É como tentar domar um touro bravo com um pedaço de pano vermelho. As sanções miram em indivíduos específicos do governo venezuelano e entidades estatais, congelando seus ativos e proibindo-os de fazer negócios com indivíduos e empresas dos Estados Unidos. As sanções também visam setores-chave da economia venezuelana, incluindo a indústria petrolífera. É como tentar secar gelo com um secador de cabelo. Os defensores das sanções argumentam que elas são uma ferramenta necessária para pressionar o governo Maduro a mudar seu comportamento e assumir a responsabilidade por suas ações. Eles argumentam que as sanções têm como alvo o regime corrupto e não afetam os cidadãos comuns. É como tentar matar uma mosca com um tiro de canhão. No entanto, os críticos argumentam que as sanções tiveram um impacto desproporcional sobre os cidadãos comuns, piorando a crise humanitária. Eles argumentam que as sanções prejudicaram a economia venezuelana, tornando difícil para o país importar bens essenciais e acessar o mercado financeiro internacional. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Seção 5. Vidas desfeitas. O impacto social da crise. A crise venezuelana atingiu a sociedade como um tsunami, destruindo anos de progresso social e jogando milhões na pobreza. A crise humanitária no país é marcada pela escassez generalizada de alimentos e medicamentos, pelo colapso dos serviços de saúde e pela queda drástica na qualidade de vida. A hiperinflação transformou a moeda venezuelana em papel sem valor, tornando inacessíveis os bens e serviços básicos para a maioria. É como tentar viver com um salário mínimo em Copacabana. Como resultado, os venezuelanos lutam diariamente para alimentar suas famílias e suprir suas necessidades básicas. A desnutrição, principalmente entre crianças, se tornou uma preocupação constante. É de partir o coração. O sistema de saúde da Venezuela também ruiu sob o peso da crise. Hospitais e clínicas sofrem com a falta de medicamentos, suprimentos básicos e profissionais qualificados, muitos dos quais fugiram do país em busca de melhores condições de trabalho. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A crise também abriu caminho para o aumento da criminalidade e da violência. Em meio ao desespero, as pessoas recorrem a medidas extremas para sobreviver. As taxas de roubo, sequestro e homicídio dispararam nos últimos anos. É o caos instalado. Seção 6. De Chávez a Maduro. Um legado de poder e turbulência. Para entender a crise política na Venezuela, precisamos voltar no tempo e analisar o legado de Hugo Chávez, o líder carismático, porém controverso, que assumiu o poder em 1999. Chávez era um populista que prometia romper com o passado e trazer justiça social aos pobres e marginalizados. Era como o Robin Hood venezuelano. Chávez implementou políticas socialistas, nacionalizando indústrias e promovendo a redistribuição de renda, mas também modificou a Constituição, consolidando seu poder e estendendo seu mandato presidencial. Seus críticos argumentam que suas políticas eram economicamente insustentáveis e que ele enfraqueceu as instituições democráticas da Venezuela. Era como construir um castelo de areia na beira da praia. Após a morte de Chávez, em 2013, Nicolás Maduro, seu sucessor escolhido a dedo, assumiu o comando. Maduro deu continuidade às políticas de Chávez, mas sem o mesmo carisma ou apoio popular do seu antecessor. Era como tentar substituir o Pelé no auge da carreira. Sob a liderança de Maduro, a Venezuela mergulhou ainda mais na crise econômica e política. Maduro tem sido acusado de autoritarismo, corrupção e violações de direitos humanos. Ele reprimiu a oposição, prendeu opositores políticos e censurou a imprensa. As eleições têm sido alvo de denúncias de irregularidades, o que gerou protestos e instabilidade. É como tentar tapar o sol com a peneira. Seção 7.
A luta pela democracia. A oposição e seus desafios. A oposição venezuelana é formada por um grupo heterogêneo de partidos políticos e organizações da sociedade civil, unidos pela oposição ao governo Maduro. É como juntar água e óleo, mas com um objetivo em comum. A oposição tem enfrentado dificuldades para desafiar o controle de Maduro no poder, lidando com repressão, intimidação e falta de igualdade de condições. É como jogar um jogo de cartas com um baralho marcado. A oposição tem organizado protestos e manifestações, exigindo eleições livres e justas, a libertação de presos políticos e o fim da repressão. No entanto, o governo tem respondido com violência, usando gás lacrimogéneo, balas de borracha e até munição letal contra os manifestantes. É como tentar dialogar com uma parede. A oposição também enfrenta desafios internos, como a fragmentação e a falta de unidade. Existem divergências dentro da oposição em relação à estratégia e à liderança, o que dificulta a formação de uma frente unida contra Maduro. É como tentar organizar um churrasco em família no Natal. Apesar de todas essas adversidades, a oposição continua sendo uma chama de esperança na sociedade venezuelana, representando o desejo de milhões que anseiam pelo retorno da democracia e do Estado de Direito. A comunidade internacional tem um papel fundamental no apoio à oposição e na pressão sobre o governo Maduro para que haja um diálogo real e construtivo. É como tentar apagar um incêndio como um balde de água, gota a gota. Seção 8. Uma crise humanitária. Fome, doenças e desespero. A crise na Venezuela se transformou em uma catástrofe humanitária, com milhões de pessoas lutando para ter acesso às necessidades básicas. O colapso econômico do país, aliado à turbulência política e à corrupção desenfreada, resultou na escassez generalizada de alimentos, medicamentos e suprimentos essenciais. É como tentar viver em um deserto sem água. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas estima que mais de 9 milhões de venezuelanos, quase um terço da população, sofrem com a insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável. A desnutrição é um problema grave, especialmente entre as crianças, o que pode acarretar problemas de saúde a longo prazo. É de cortar o coração. O sistema de saúde da Venezuela também está à beira do colapso. Hospitais e clínicas não possuem medicamentos básicos, equipamentos e pessoal qualificado. Como consequência, os venezuelanos estão morrendo de doenças que já foram erradicadas em outros países, como sarampo, malária e difteria. É como voltar no tempo várias décadas. A crise provocou um êxodo em massa de venezuelanos que fogem do seu país em busca de uma vida melhor. Segundo as Nações Unidas, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Tornando-se uma das maiores crises de deslocamento da história recente. É como se o Brasil inteiro tivesse que se mudar para outro país.